Campeonato Brasileiro começa hoje e vamos parar com aquele papinho de que 8 times brigam pelo título, 10 times brigam pelo título, só no Brasil tem tanto candidato. Isso não existe mais. Pontos corridos são vencidos pelos melhores elencos, pelo maior poder de investimento. E o Flamengo, o atual campeão, na minha opinião, aumenta o seu favoritismo com a chegada do Lucas Paquetá. Na prateleira do Flamengo, de favorito ao título, eu só coloco o Palmeiras, com condições de desafiar o atual campeão, ainda que um degrau abaixo, como já foi no ano passado. Pô, mas e o Cruzeiro, que chegou tão perto? Pois é, o Cruzeiro chegou tão perto no ano passado, muito em função do estilo de jogo implementado pelo Leonardo Jardim. Ele não está mais lá, e por melhor que seja o Tite, ainda é uma incógnita sobre como esse elenco vai reagir a essa mudança. O Cruzeiro trouxe um baita jogador, que é o Gerson, mas ainda falta elenco para disputar pontos corridos com o Flamengo, na minha opinião. Por isso eu coloco o Cruzeiro numa prateleira abaixo do candidato ao título, mas não favorito. Agora vamos a times que têm condição de fazer um bom campeonato na parte de cima, brigando por G4. Fluminense, Bahia, fez isso nos 2 anos com o Rogério Ceni, e vou colocar o Galo aqui. Tem times que eu não enxergo nem muito ameaçados pelo rebaixamento e nem com condições de brilhar. São os times do limbo, da Sul-Americana. Vou abrir essa prateleira com o Corinthians. O Corinthians tem um time titular capaz de disputar títulos de Copa em tudo que ele jogar esse ano. O time titular do Corinthians é muito bom, mas elenco não dá conta de disputar o brasileiro em alto nível, como já foi no ano passado. Nessa mesma prateleira eu vou colocar o Grêmio, o Internacional, o Santos, o Botafogo, porque é uma grande incógnita o futuro alvinegro, e o Furacão, porque dos times que subiram para a Série A, o Furacão é o que tem maior poder de investimento e com tamanho não garante permanência. O São Paulo também começa o campeonato com risco de queda. Se o próprio treinador Hernan Crespo afirmou isso, quem sou eu para duvidar? Aliás, para falar em queda, ele é dos 20 treinadores, aquele que já começa o campeonato balançando, já que a fala dele não pegou muito bem com a direção tricolor, não. O Vitória também está nessa prateleira do risco de queda. Terminou o Campeonato Brasileiro assim e, de novo, promete ser esse o campeonato do time baiano. Curitiba, por mais bem estruturado que seja, também começa o campeonato nessa prateleira, a exemplo do Remo e da Chape. 2 grandes candidatos ao descenso terão muitas dificuldades nesse campeonato. E por fim, coloco também o Bragantino nessa lista. Eu tenho uma eterna desconfiança do Bragantino. Ele sempre começa bem as temporadas, depois vai caindo. No ano passado foi assim, no ano retrasado também, a ver como será o campeonato do Bragantino com o Wagner Mancini. Não acho que vá cair, mas acho que o risco de queda é uma realidade para o Força Bruta todos os anos. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro, termina em dezembro. É muito difícil fazer uma projeção em janeiro de como a gente vai terminar o ano. Só tenho uma certeza, times como o Flamengo e o Palmeiras atravessam uma temporada como essa com chance de se fortalecer, de terminar o ano ainda mais forte nas janelas. E é isso que os coloca tão acima da turma e na prateleira dos grandes favoritos ao título mais uma vez.